quais são as componentes x, é o item A, e B, componente y, de um vetor A que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário, com semi-eixo positivo, x positivo, e tem um módulo de 7,3 metros. Tá? Eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas, primeiras perguntas. Ele quer, nessa pergunta, a componente x e B, a componente y, de quem? De um vetor. Quer saber as componentes de um vetor? Aqui o eixo y, aqui o eixo x. Esse vetor ele tem um módulo de 7,3 metros e está a 250 graus do semi-eixo positivo x. Semi-eixo positivo é porque o eixo x ele vai de menos infinito a mais infinito. Semi-eixo é a partir desse eixo aqui. Tá? Então eu começo a contar daqui, aqui dá 180, né? Como é 250 graus, mais 60 graus, mais ou menos aqui, tá? Então tá aqui o vetor, o módulo desse vetor eu vou chamar de vetor A. O módulo desse vetor A é de 7,3 metros. E aqui, ó, o ângulo θ é de 250 graus. Então ele quer itens A e B. Quais são, então, as componentes na direção x e na direção y? Beleza? Então, na verdade, o que ele quer, olha aqui, ó, vamos fazer a projeção no eixo x, tá aqui, ó, projeção no eixo x, que eu vou chamar de AX, tá? E a projeção no eixo y, tá? Por projeção no eixo y, vê que as duas apontam nos sentidos contrários aos seus eixos. Então, as duas componentes terão que ser, já sei, no terceiro quadrante, negativas, tá? Então, módulo e ângulo, transformar as componentes. Sempre que o ângulo é com esse semi-eixo começando daqui, a componente AX terá um módulo que é o módulo de A vezes o cosseno de θ. Sempre, sempre. Então tá aqui o item A. O item A tá aqui. Então, a componente AX será os 7,3 metros, vezes o cosseno de 250 graus. Nível superior, a gente sempre pode, sempre deve usar aí o quê? Calculadora, né? Então, vou pegar aqui minha calculadora científica, tá? Calculadora científica, 250 graus até... Deixa eu ver, 250 graus cosseno, menos 0,34, vezes 7,3, menos 2,496. Eu vou arredondar para 2,5, então menos 2,5 metros. Então tá aí o item A componente daquele vetor no eixo x. Beleza? Vamos fazer então a mesma coisa agora, o item B, tá? Só que a componente y sempre será o módulo do vetor seno de θ. Lembrando que o θ é o ângulo sempre começando daqui até onde o vetor se encontra, tá? Bom, o AY, portanto, será o vetor, o módulo que é 7,3 metros, seno de 250 graus. Então, vamos lá, fazer novamente o uso da calculadora. 250 seno menos 0,94 vezes 7,3 menos 6,86. Então, a componente AY menos 6,86 metros, tá? Então tá aí um problema relativamente tranquilo. Como é que eu acho as componentes do vetor, tá? Quando eu tenho o módulo e o ângulo, tá ali as componentes AX e AY, né, nos planos X e Y. Beleza? Tá aí então este problema.